na vinha do Senhor. Instalado na casa modesta que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus, em torno de quem havia sempre abençoado trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefa a realizar e, por fim, orava com fervor. Quando mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o Mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teu serviço às nossas mãos, mestre? Entreabriram-se de mansos lábios de vinho, e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã, o antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensudecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. A porta singela, sobre murros violentos, deixa passar um homem seminu. De angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joachás, o malfeitor, de longo tempo, vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorrer-te? Por quê? Não passas de um ladrão contumaz. E de ouvidos moucos à rogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz, que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedida fazer, quando logo após perfumada liteira lhe entregou a presença triste de uma mulher com faces maceradas e contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Pedro a identificou. Era Júnia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor do prazer. Estava doente e cansada. Implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, contente com si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia insistentemente à sua porta. Abriu, pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim,
o bêbado sistemático que, semi-inconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho infame, vociferou, revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsou sem piedade. Caiu a noite, imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou da névoa. Senhor, clamou Pedro chorando, guardei todo o dia sem que me enviastes a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre, em tom de amargura. Pedro, por 3 vezes, roguei-te hoje cooperação sem que me ouviste. E antes a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão, nosso mergulhado no crime, para que o ajudasse a renovar a própria existência. Mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim, ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração. Mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Carfanaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida severa, convincente. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.